Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou autor do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e também um pouco de entretenimento. Essa é uma playlist onde eu leio histórias de Chico Xavier, que melhoram o nosso dia. Se você gosta dessa temática, fica aí que vai gostar de ouvir essa história. E eu peço que deixe um like que você me ajuda demais a continuar por aqui. Chico Xavier e o médico cético. Em meados dos anos 50, Chico Xavier já era conhecido no Brasil inteiro, não só por seus livros psicografados, mas pela humildade e simplicidade que permeavam a sua vida. Ele vivia em Pedro Leopoldo, uma pequena cidade de Minas Gerais, onde atendia pessoas diariamente, recebendo quem quer que o procurasse, desde os mais simples até autoridades e pessoas muito importantes. Essa história envolve um desses visitantes que foi até Chico em busca de respostas, mas acabou encontrando bem mais do que esperava. Conta-se que um médico cético e um tanto arrogante de Belo Horizonte decidiu ir até Chico para testar os seus poderes mediúnicos. Ele não acreditava em nada daquilo e fazia questão de deixar claro que estava lá para provar que Chico Xavier era uma fraude. Esse médico ouviu dizer que o médium recebia mensagens de entes falecidos, conhecia coisas que ninguém mais sabia e até ajudava famílias a se reconciliarem após perdas trágicas. Mas ele não se deixava convencer com facilidade. Achava que tudo isso era uma combinação de charlatanismo e superstições populares. Então, numa manhã muito quente, ele pegou seu carro e se dirigiu até Pedro Leopoldo, decidido a fazer perguntas difíceis que, na sua visão, deixariam Chico sem respostas. Ele entrou na casa modesta do Chico e se sentou na fila junto a dezenas de pessoas que esperavam algum atendimento. A sala estava cheia e o ambiente era muito pacífico, impregnado de energia de respeito e serenidade que o médico observou com bastante curiosidade. Quando chegou a sua vez, ele se sentou diante de Chico com um leve sorriso de desdém. Mal sabia ele que estava prestes a ter uma experiência que mudaria toda a sua vida. Chico olhou para ele com um sorriso gentil e disse: "Meu amigo, seja bem-vindo. Como posso ajudá-lo?" O médico, mantendo sua postura cética, disse com um tom bem desafiador: "Quero que o senhor me conte algo que ninguém mais poderia saber sobre mim." Ele tinha escolhido uma estratégia que, na sua opinião, faria Chico ficar sem saída. Chico fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse em concentração profunda. O médico aproveitou esse momento para olhar ao redor, ainda desconfiado, observando se havia alguém que pudesse estar dando alguma dica a Chico. Mas não havia ninguém. Todos estavam concentrados e bastante respeitosos. De repente, Chico abriu os olhos e disse: "Doutor, o senhor, como médico, sabe que muitas vezes as coisas que guardamos em segredo acabam pesando na nossa vida. Estou vendo aqui algo que aconteceu quando o senhor era muito jovem, mas creio que será mais fácil se eu apenas mostrar ao senhor." Chico pegou um papel, fechou os olhos e começou a escrever rapidamente. O médico, cada vez mais interessado, observava cada movimento, tentando descobrir algum truque, alguma pista que explicasse o que estava acontecendo. Quando Chico terminou de escrever, entregou o papel ao médico e ficou em silêncio. O médico leu o bilhete e ficou pálido. No papel estava escrita uma frase que só ele e mais ninguém conhecia. "Ainda lembra da velha cabra do quintal quando você era menino?" Era uma lembrança íntima e até engraçada de sua infância, de um episódio em que ele, aos 8 anos, escondeu a cabra de estimação da mãe para que ela não fosse vendida. Ele amava aquele animal e, mesmo após tantos anos, sempre que se recordava da travessura, sentia-se como o menino daquela época.
O impacto foi tão forte que o médico começou a rir descontroladamente, misturando o riso com um choro silencioso. Ele, que veio ali para provar que tudo aquilo era uma farsa, agora estava diante de um bilhete que tocava no ponto mais íntimo e inocente do seu passado. Foi uma experiência reveladora. Chico, então, em seu jeito simples, apenas disse: às vezes, meu irmão, o que temos é uma lembrança de infância que fala mais ao nosso coração do que qualquer outra coisa. São esses pequenos momentos que nos conectam ao amor que existe em nós. O médico ficou em silêncio, ainda digerindo o que acabara de acontecer. Sua postura cética se desmanchou, e ele olhou para Chico com uma mistura de admiração e respeito. A experiência foi tão transformadora que ele saiu dali completamente diferente de como entrou, sentindo-se mais leve, mais conectado com a sua própria essência. Esse relato foi contado várias vezes, sempre com risos e emoção intensa. Aparentemente, a cabra nunca foi vendida e o médico jamais esqueceu aquele encontro. Muitos que ouviram essa história acreditavam que Chico, com seu dom especial, tinha a capacidade de acessar aquilo que realmente importava em cada pessoa, independentemente dos seus desafios e crenças. Histórias como essa mostram como Chico Xavier possuía uma sensibilidade que ia muito além da mediunidade. Ele era capaz de entender as pessoas em um nível que ultrapassava as palavras. E o mais interessante é que muitas vezes fazia isso de forma descontraída, sem julgamentos e necessidades de provar nada para ninguém.